Pessoal, então nós estamos começando, né? Vocês estão começando a desenvolver os desenhos agora do projeto de vocês, que vai ser o nosso último trabalho, né, de desenho arquitetônico. Então, eu peguei um projeto aqui do semestre passado, dei uma adaptada para usar ele como um exemplo para vocês. Então, eu peguei um projeto que é basicamente o mesmo projeto que vocês estão fazendo, só é num outro local, né? E é uma solução de um dos alunos que eu ajustei. Então, aqui eu vou passar primeiro o que é o escopo dos desenhos. Vocês já ouviram essa palavra, escopo, alguma vez? Escopo é um termo, eu também só fui aprender isso no escritório e depois eu descobri o que era. O escopo dos desenhos, o escopo de trabalho é o que você precisa fazer. Então, o que a gente precisa de apresentar de desenho, né? Quais os desenhos vocês vão fazer? Isso é uma coisa importante da gente saber desde o início, para a gente dimensionar o nosso tempo, planejar o tempo e conseguir entregar os projetos. Então aqui a gente tem, eu tenho os dois desenhos iniciais. Geralmente esses desenhos são os que estão na primeira prancha. A gente tem aqui a planta de situação. São dois desenhos que estão separados aqui, ó. Então, eu tenho a planta de situação, que eu estou indicando aonde é a área de intervenção. Nesse caso, semestre passado, o projeto era na Praça do Vila. Então, é um desenho simples de fazer, que eu vou fazer com base, tem que ter a planta cadastral da cidade e, eventualmente, ajustar algumas coisas nela. Aqui eu estou vendo também linha de curvas de nível. É bom ter a indicação de curvas de nível aparecendo nessa planta de situação também. Então, a planta de situação eu estou indicando aonde é o projeto, aonde está sendo feita a intervenção, em que local na cidade está sendo feita a intervenção. Depois eu tenho aqui a planta de implantação, que é uma ampliação desse pedaço. Eu ampliei aqui para mostrar o contexto. Então, eu estou indicando aonde está a minha construção, a edificação, dentro do terreno, dentro da área dela. Então, eu tenho que mostrar, pelo menos um dos desenhos, gente, tem que mostrar a edificação e o seu contexto do entorno. Isso pode ser feito com a planta de cobertura ou mesmo com a planta do pavimento térreo. O problema de mostrar a planta do pavimento térreo é que ela vai ter muitos detalhes e para a escala, para mostrar o terreno todo, às vezes ela vai ter que ser reduzida. Aqui eu estou na escala 1:250. Então, a planta aqui na 1:250, eu teria que tomar uns cuidados para ela não ficar embolada. Então, eu ponho a planta de cobertura, né, ou poderia ser só o volume da edificação, dependendo do nível de detalhe do projeto, da etapa de desenvolvimento. Poderia ser só o perímetro da edificação também. Mas eu tenho que locar a edificação no terreno. Então, aqui eu fiz algumas cotas só de exemplo. Então, eu estou localizando, pego um ponto do projeto, estou dando a distância dele, que ele está desse canteiro ou dessa calçada, de algum elemento conhecido, e aqui eu estou localizando também em relação ao meio-fio. Então, são coordenadas básicas aí, né? Posso ter um sistema de coordenadas também, mas eu preciso indicar a posição da construção, né? Do que você está representando no terreno. E aí indico também, né? As ruas, contexto imediato, o que é calçada, jardim, praça, né? Se tem vegetação, isso tudo tem que aparecer nesse desenho de implantação. E aí eu vou informando com textos o que é cada retângulo desse, cada elemento do desenho. Então, situação e implantação são desenhos mais rápidos de fazer, podem ser feitos mais para o final, né? O foco, por enquanto, vai ser em resolver o projeto. Agora, é bom que vocês já tenham a planta com a posição. Vocês podem fazer a planta do térreo, por exemplo, repetir esse desenho em volta para você ter referência do que tem no entorno. Aí depois aqui entra a planta do pavimento.
né, a planta baixa, né, do térreo. Então aqui eu tenho uma planta só com os desenhos. Eu até já fiz a parte de simbologia, mas como eu acho que vocês ainda não estão nesse ponto, aqui eu tenho a planta só com os desenhos, então alguns elementos que estão representados aqui que eu acho que vão ser comuns. Então aqui eu tenho paredes, né, em linha mais grossa, aqui ainda está sem achura, mas eu tenho as paredes em linhas grossas. Provavelmente, como é uma arquitetura efêmera, talvez vocês tenham que pensar em sistemas construtivos diferentes, talvez não seja parede de alvenaria, né? Parede de alvenaria não é exatamente efêmero, então a espessura aqui vai variar. Então vocês têm que tomar um cuidado, ó, eu até coloquei um fechamento aqui, ó, de madeira. Então quando vocês forem fazer uma espessura menor, vocês têm que dar uma maneirada no peso da linha, né? Aí vocês testem, coloquem no formato para ver assim, ó, se estiver embolando, diminui um pouco, muda o layer e diminui um pouco a espessura da linha. Mas então eu tenho os elementos cortados aqui, parede, pilares. Esse exemplo está superdimensionado. Certamente esse pilar para esse projeto desse tamanho não vai ter esse tamanho todo, vai ser menor. Mas aqui fica bom para ficar mais didático, vocês identificarem os elementos construtivos que estão sendo representados. Então, paredes cortadas, pilares, né, elementos estruturais cortados em planta. Aí aqui eu tenho um balcão, ó. Então reparem que eu tenho uma diferença de peso de linha aqui da parede para o balcão. Então aqui eu tenho uma bancada, um balcão de atendimento. Essa linha dupla é porque tem um painel aqui de fechamento. Então esse painel abre, essa projeção é a indicação da abertura desse painel. Para entender esse painel, vou ter que ver um corte ou uma fachada, eu já mostro. Esse painel vai ficar uma coisa assim, ó. Ele abre para cima. Então ele aberto vai ficar, né, aquele visto de frente aberto e aquele visto de lado mostrando a abertura desse painel. Aqui eu estou representando aberto para poder dar a ideia, né, de que isso é aberto. Nessas horas fica meio dúbio, né? Eu poderia representar aqui aberto também, só que aí eu não estaria mostrando que existe um fechamento, né? Eu posso mostrar que isso aqui é abrível. Então vai ter um símbolo aqui que vai complementar essa informação. No desenho é só uma linha dupla com uma espessura aqui de janela cortada. Essa linha talvez pudesse ser até um pouquinho mais grossa para diferenciar da bancada vista aqui, ó. Peso da linha, lembrando, ele é visual, né? Depois aqui eu tenho uma delimitação de piso. Então essa linha fininha aqui, ó, rente aos pilares, é uma linha de piso. Normalmente, eu acho que vai acontecer essa situação, ser um projeto que está suspenso, então vocês vão ter que marcar um degrau de fora a fora. Vai ter essas linhas de piso. Aqui é uma rampa, layout, bancadas, aí coisas que vocês já estão habituados. Eu fiz uma versão da planta aqui completa com todos os símbolos. Então vocês vão ter isso como referência, o que precisa indicar, ó. Então aquele desenho do painel aqui que não ficava muito claro o que era, eu estou identificando que isso aqui é uma janela. Eu estou indicando que essa projeção aqui, ó, é a projeção da janela do balcão suspensa. Então, por isso que é importante ter um texto. Eu olho essa linha tracejada e falo, mas o que é isso? Então, tem um texto indicando, tem o código da esquadria aqui para indicar também. E aí tem os nomes dos ambientes, né, varanda, mesas, sanitário, depósito, código de esquadrias, projeção da cobertura, indicações de acessos. Esses símbolos todos, vocês têm eles naquela base de simbologia que eu passei para vocês. Então, estou mostrando aqui só
aplicação deles, né? Então, estou indicando aqui 2 cortes, estou indicando as fachadas. Então, isso tudo é o que eu espero que vocês tenham no projeto final de vocês, na hora que ele tiver com as plantas, os desenhos resolvidos, vocês vão fazer essa parte de simbologia. Então, aqui de plantas, uma planta completa, e aqui a planta de cobertura, também na 1:50. Então, aqui tem elementos que vocês vão indicar de telhado, né? Eu acho que talvez apareçam soluções diferentes, talvez eu tenha que complementar um pouco essa parte de telhado. Aqui está um telhado sem calha, né? Não estou mostrando alguns detalhes, eu vou ver se eu preparo uma coisa para vocês. Mas o mínimo que a gente tem que indicar numa planta de cobertura, a inclinação dos planos da cobertura, né, para mostrar escoamento de água. Então, se eu tenho telhado, eu vou indicar a inclinação do telhado. Se eu tenho uma laje plana, mesmo sendo uma laje plana, ela tem uma declividade mínima que eu tenho que indicar. Aí o símbolo é um pouquinho diferente desse. Mas telhados eu vou indicar a declividade, né, e o sentido de caimento das águas. Essa seta está indicando para o lado que a água escorre. Então, aqui eu tenho já uma noção do sentido de caimento e a inclinação. E indico a projeção da construção que tem logo abaixo. Ó. Então, eu tenho uma linha tracejada aqui também de fora a fora, identificada o que é a projeção da construção, para eu ter uma referência, que aqui, por exemplo, eu tenho um beiral. Então, planta de cobertura é isso. Eu vou comentar daqui a pouco dos eixos, que eu acho que é um elemento que a gente ainda não trabalhou com eles, e ele ajuda a organizar um pouco o desenho. E depois as 4 fachadas. Então, aqui eu tenho 3. Sempre que possível, ó, essas 2 fachadas estão lado a lado, então deixem elas alinhadas na folha também. Dá para fazer ela bem alinhadinha. Isso aqui são viewports separadas. Eu desliguei o layer da viewport aqui, ó. Então, são 2 viewports, uma para cada desenho. Então, tem um trabalho de diagramação, né, de achar a posição ideal dos desenhos para não sobrepor nada. E aqui, para alinhar, ó, eu posso mover a viewport, mover isso, né, para cima e para baixo. Então, eu posso pegar um ponto do desenho e alinhar com outro ponto do outro desenho para elas ficarem no mesmo alinhamento e eu ter referências de alturas. Então, aqui eu tenho 3 fachadas. A 4ª fachada e um dos cortes. Eu vou complementar esses desenhos aqui de exemplo para vocês com simbologia e depois atualizo isso para vocês. No modelo, gente, aí só reforçar de novo essa organização do modelo. Ó. Olha o que acontece aqui. A planta de situação é um desenho que está na prancha na 1:2000. É esse desenho aqui, ó. Na prancha eles ficam no tamanho proporcional aí da folha. Mas no model é o maior desenho de todos, porque é o que eu estou mostrando uma área maior. Então eu tenho a planta de situação, a planta de implantação. É bom manter um certo alinhamento. Aqui eu não sei se eu mantive. Mas é bom manter uma relação também de posição das duas. E aí aqui os desenhos oficiais. As plantas que vão para o formato. É bom até destacar, fazer um retângulo, alguma coisa assim, para identificar. Ó. Esses desenhos aqui são os que estão na prancha. Essas outras plantas são o bloco copiado para poder usar de referência para desenhar as fachadas. Desenhe as fachadas sempre alinhadas horizontalmente para vocês irem conferindo todas as relações de alturas. Observem
as penas. Então, ó, o que está no primeiro plano, 0,5. Um segundo plano, 0,4. Aí um terceiro plano aqui eu já estou fazendo 0,2. E detalhes mais afastados, 0,1. Então, observem a escala de hierarquia de linhas nos desenhos de fachada e nos desenhos de corte. Aqui eu tenho que fazer uma correção rápida, que isso aqui é parede. Essa linha é mais grossa. Aqui é o pilar visto. Então, aqui o corte, eu estou indicando aqui cortado só o plano do telhado e uma peça que está apoiada aqui em 2 pontos de apoio. Então, aqui já é uma estrutura um pouco diferente das que vocês estão acostumados. Então, eu tenho um pilar, outro pilar, tem uma viga vista ao fundo, tem um apoio, essa linha aqui é um apoio do telhado, que vai aparecer no outro corte, que eu não fiz ainda. Né? Janela alta, aqui a janela de abrir, que estava no layer esquadria, no layer 04, que está cortada. Enfim. Então, desenho, ó, aqui um detalhe de estrutura suspensa, genérica. Então, aqui eu tenho o perfil do terreno, né? No caso aqui está plano, mas vocês têm que ver o perfil do terreno. Mesmo que não seja um perfil acidentado, vocês têm que representar uma linha plana. Ela vai até onde couber no desenho, tiver um contexto. O ideal é mostrar um contexto também, se tiver uma calçada próxima, indica nesse contexto também. E aqui um elemento de apoio, né? Como se fossem uns barrotes de apoio de um piso. Aqui não sei se é de madeira, supostamente de madeira, enfim. Qualquer painel fino apoiado numa estrutura que pode ser de madeira, pode ser metálica, pode ser... Enfim. Então, aqui a organização dos desenhos. Ó. Todos os cortes e fachadas alinhados, bonitinhos. E a planta, as 2 plantas que vocês vão ter que fazer, mais essas plantas de implantação e situação. Então, isso é o escopo de trabalho que vocês têm pela frente aí nas próximas 3 aulas. Aqui eu fiz junto já com a base para poder ter de onde copiar os símbolos. Eventualmente vocês vão ter que fazer alguns textos e cotas, principalmente para essas escalas aqui, ó, de implantação e situação. Quando vocês tiverem que fazer isso, eu mostro como é que cria estilo de texto. Então é isso, o escopo de trabalho de vocês. Está aqui, ó, os desenhos que eu preciso apresentar e a organização das pranchas, todos os layouts salvos. Isso é o que eu vou cobrar de vocês no final e vou avaliar cada um desses desenhos, cada um com um peso diferente, né? Eu dou um peso maior para plantas, para cortes, né? Fachadas tem um peso menor, eu dou um peso para a parte de desenho, um peso para a parte de simbologia, que é mais ou menos como vocês viram a planilha de correção do primeiro trabalho. Então é isso que temos para vocês começarem os trabalhos aí com o projeto de vocês.